Eu decidi gravar esse vídeo porque eu sinto falta de um espaço onde eu consiga compartilhar todo o processo de uma criação. Muitas vezes, quando a gente vai postar na rede social, parece que é algo muito simples ou que só existe uma solução, e a verdade é que um processo envolve partes dele. Então já tinha um tempo que eu queria mudar aqui o meu escritório. E eu pensei, por que não compartilhar um espaço da minha casa para que as pessoas vejam quais as soluções que a gente consegue ter, para que a gente consiga conversar sobre referências, sobre olhar, sobre repertório, sobre formas de tirar isso do papel. E quem sabe você, desse lado, consiga entender um pouco como funciona a minha cabeça na hora de criar um espaço, na hora de levar em consideração todas as necessidades, todas as demandas de um cliente. Bom, nesse caso, a cliente sou eu. Cliente, Bela Vasconcelos. Profissão, arquiteta, socorro. Ambiente, escritório. Situação do imóvel, alugado. Nível de exigência, 7. É chata, mas adora um faça você mesmo, ou seja, sabe lidar com a realidade. Então vamos lá, contextualizando, que eu acho importante. Eu me mudei para esse apartamento no final de 2023. Eu moro de aluguel, então um ponto importante, este apartamento não é meu, eu não posso sair fazendo tudo que dá na telha. Tenho que lidar com muitas limitações do próprio imóvel. Então eu mudei pra cá no final de 2023 e eu acredito que, assim como qualquer pessoa comum, o primeiro lugar que a gente pensa, que a gente quer mudar, colocar intenção, empenho, dinheiro, é a sala, certo? Bom, então durante um ano e meio, toda a minha dedicação, todo o meu dinheiro foi destinado a esse espaço lindo que eu tenho aqui. Eu sou muito feliz no meu apartamento. Eu acho que aqui tem a minha cara. Então eu mudei a sala, aos poucos eu fui fazendo o quarto também. Mas enfim, fizemos sala, quarto e deixamos o escritório para depois. Só que eu, gente, trabalho de casa e o tempo foi passando e eu não tinha mais vontade de ficar no meu escritório. Porque o escritório, eu sinto que é o espaço onde ele é o meio do caminho, sabe? Quase um purgatório, assim. Eu recebo uma encomenda, a caixa vai pro escritório. Eu recebo a amostra, vai pro escritório. Sabe aquela roupa que não tá nem limpa pra ir pro armário e nem suja pra lavar? Vai pro escritório. E aí acaba virando uma zona. E eu percebi que eu tinha um cômodo destinado a uma função e que ele não estava sendo usado para isso, por quê? Eu não queria trabalhar de lá. Lá virou o quartinho da bagunça. Eu vinha trabalhar daqui da sala, da mesa de jantar, do sofá, de qualquer lugar, menos o escritório. E com isso você pode estar já se familiarizando com essa situação. Às vezes a gente deixa de usar um cômodo porque ele não tá do jeito que a gente gostaria, porque mexer em alguma coisa vai exigir esforço. E aí você quer trocar uma coisinha, mas será que eu troco? Será que essa é a melhor escolha? Será que, por exemplo, eu estou para trocar a minha cadeira do escritório há muito tempo. Só que aí eu fico, tá, vamos comprar uma nova? Podemos, mas qual? Qual é a melhor escolha? Queremos conforto, queremos estética. Ah, o escritório tá tão bagunçado, eu não preciso de estética, vamos pelo conforto. Mas e se um dia eu quiser mexer? Aí a estética vai importar. Então, já vamos pensar na estética. Mas qual estética? E é aí que entra o projeto. Toda vez que você sentir que uma coisa tá travando a outra, uma pequena mudança você não consegue fazer porque você tá preso no que será o todo, você está precisando de um projeto. E não só um projeto de interiores, de reforma, para tudo na vida, né? Quando a gente sente que as mínimas decisões estão travando, é porque precisa de um projeto. Projeto de academia, de corpo, de alimentação, de viagem. Para tudo a gente precisa projetar, planejar. Projeto é planejamento. E foi aí que eu falei, não tá legal, tô precisando fazer um projeto. No meio do caminho, descobri um outlet onde vendia Zara Home. E aí encontrei um espelho maravilhoso. Que assim, de 3 mil reais, eu paguei 800. E aí esse espelho virou um trambolho na minha casa. Porque eu não tenho onde colocar esse espelho. Foi o gatilho perfeito pra eu falar, esse projeto do escritório vai sair agora.
Todo o processo de projeto ou consultoria no escritório, a gente começa como? Com uma reunião de briefing, né? Onde eu quero entender quais são as necessidades, as demandas, o gosto de cada cliente para entender quais as melhores escolhas daquele ambiente. Como vocês podem ver, no escritório a gente tem um sofá-cama, porque os meus pais moram em outra cidade. Quando eles vêm para cá, que praticamente todos os finais de semana, eles costumam dormir aqui na minha casa. Então, o sofá-cama é algo que eu não posso abrir mão, eu tenho que lidar com ele. Segundo item, uma bancada de trabalho. Eu tenho hoje uma escrivaninha que ela funciona, ela é bonitinha, cumpre sua função, mas eu queria olhar com mais atenção para esse espaço. Existem alguns móveis que eles são chaves quando você está falando de um cômodo específico. Por exemplo, na sala, o seu sofá ele vai dar a cara da sua sala. O seu rack também. Já numa cozinha, as escolhas de bancada e marcenaria vão dar toda a elegância para esse espaço. No seu quarto, é a sua cabeceira, o quadro que você vai escolher colocar ali, às vezes a luminária de canto. São elementos que vão ditar qual é o estilo, qual é o tom daquele ambiente. Num escritório, a sua escrivaninha, ela vai fazer isso. Então, escrivaninha, sai. Temos um quadro também, um quadro que entrou aqui na minha casa recentemente. Eu acho ele lindo, mas eu sinto que a gente não tem uma conexão, eu e esse quadro. Por mais que eu adore praia, tenho ido pra praia quase todos os finais de semana, eu não sei, ele não me toca. Ele não me diz nada sobre nada. E o pior é que eu acho um quadro muito bonito, mas a gente não tem uma conexão. Então, o quadro sai. Aí temos a prateleira ali lateral. Essa prateleira foi uma prateleira comprada muito tempo atrás. A minha mãe comprou para casa dela, veio para cá, mas eu não amo. Também cumpre sua função, tá ali, não é feia, também não é bonita, mas ela vai sair. Mas Bela, o que você vai fazer com as coisas que estão ali? É aí que tá. Um projeto, uma mudança, é um ótimo pretexto para você sentar e fazer uma limpa. Entender o que tá fazendo sentido manter, o que precisa jogar fora. Então eu sinto que essa prateleira, ela tá precisando ser repensada. Será que tudo que tem nela é fundamental? Por exemplo, a minha impressora. Gente, eu nunca vi um eletrodoméstico que só serve para uma coisa e não prestar para essa única coisa. Eu nunca vi uma impressora que não dá pau. E essa daí, desde que eu me mudei para cá, nunca funcionou. Então, assim, se em 2 anos, quase 3, ela não funcionou e eu vivi muito bem sem ela, tchau. Temos o armário, que esse armário veio com o apartamento, então não é meu, é da proprietária. Eu não posso mexer, eu não posso tirar, ele vai ter que ficar. E temos a persiana, que dá pra varandinha ali. Gente, já anota aí. Persiana em porta não funciona. Nossa, mas é uma regra? Não. Vai existir uma ocasião que ela vai funcionar, mas na maioria dos casos ela não funciona. Por quê? Porque a persiana ela não tem uma abertura simplificada. Você tem que puxar a cordinha para abrir, voltar a cordinha para fechar. E espaço de passagem, você não quer ter esse trabalho. Então, qual é a minha teoria? Toda porta que tem persiana, essa persiana fica sempre recolhida. Aqui em casa é a mesma coisa. Eu nunca desci essa persiana. Então, se tem porta, priorize uma cortina. Se for janela, você pode pensar na persiana, a persiana vai funcionar muito bem. Na maioria dos casos, se for uma porta, vai na cortina. Então, vamos tirar essa persiana. Bom, então agora que a gente viu tudo que fica e tudo que sai, a gente pode, de fato, pensar em gostos e prioridades. O que a gente quer para esse espaço. Eu falo a gente, mas sou eu, tá? É porque eu tô partindo do princípio que eu e você estamos planejando e projetando isso juntas. Então, a gente. Mas falando de mim como cliente, o que eu gostaria muito? Olha, o meu sonho é ter um escritório na minha casa que ao entrar assim, você veja a mesa de trabalho, atrás da mesa a cadeira imponente, sabe? Atrás da cadeira você tem uma estante
com livros, com amostras. Um espaço realmente assim para receber pessoas, né? Uma pessoa importante, que trabalha com algo importante. Esse é o meu sonho. Se abrir e a mesa não tá encostada na parede. Porque ninguém quer trabalhar olhando para a parede. Esse é o sonho. Mas esse sonho, ele não funciona. Infelizmente, num quarto de, vamos ver quanto tem, 3,5 por 2,5. Então, assim, aí a bela arquiteta vai falar: olha, cliente, não dá pra ter tudo nessa vida. Bom, mas já que essa era uma vontade que eu tinha, eu comecei a estudar se não seria possível mesmo fazer isso. Então, eu brinquei de um Tetris sem tamanho, um quebra-cabeça gigantesco nesse quarto, levando o sofá para um lado para o outro. Eu cogitei até abrir mão da minha varanda, colocar a mesa ali na frente, porque eu não uso essa varanda, ela fica fechada o tempo inteiro. Cogitei, mas nem assim. Eu coloquei de todos os jeitos, de todas as formas, não funcionava. Então, a frase que eu gostaria de falar para muitos clientes: tudo não terás. E vamos pro próximo. Tem algo que a gente consegue manter. Se a vontade era abrir a porta e dar de cara com esse cenário maravilhoso, talvez a forma que hoje o escritório está funcionando não seja a melhor forma. Então, eu trouxe a mesa pro outro lado. Assim, quando você abre a porta do meu escritório, você dá de cara com o espaço de trabalho. Ai, gente, eu tô aqui falando e tá me dando vontade de tomar um cafezinho. Então, faz o seguinte, passa um aí você também pra gente tomar juntas. Eu fui no coadinho mesmo. Inclusive, olha que linda a canequinha. Continuando. Já me perdi no que eu tava falando. Ai, Isabela. Só explicando um pouquinho por que eu já não fiz isso desde o começo aqui em casa, né? O ponto de internet, ele está bem embaixo da minha escrivaninha hoje. E como eu usava muito meu desktop, que é ligado direto no aparelhinho da internet, ali era a melhor posição. Só que hoje em dia eu tenho usado muito pouco o meu desktop. Tenho usado muito mais o notebook. E aí, eu acho que não vale a pena, né? Tô disposta a realmente focar no notebook pra manter uma estética que me agrada mais e que eu acho que vai ser mais funcional também no dia a dia. Que eu quero até saber, já me conta aí, aproveita essa pausa do café pra me contar nos comentários se vocês gostam desse tipo de vídeo, porque eu me empolgo muito falando sobre essas coisas. É que nas outras redes sociais eu preciso ser rápida. E posso falar, eu não nasci com esse dom. Eu gosto de falar e eu enrolo pra falar. E eu abro gavetas. Eu vou abrindo assim gavetas. Tipo assim, eu tô falando do porquê que eu escolhi. Só que aí eu vou lembrar de uma situação do meu passado. E aí eu abri essa gaveta e eu não fecho a outra. Eu sou assim. Eu não nasci com o poder do resumo, sabe? Sou geminiana, eu gosto de falar. Então, eu tô muito empolgada. Mas me fala se vocês gostam de vídeos assim. Vamos para a cortina. Como eu comentei, a gente tirou a persiana. Mas é muito importante ter um acabamento. A janela, por si só, ela não é um elemento bonito. Se a gente estivesse naquelas casas onde a janela é toda trabalhadinha, ok você expor. Mas falando em apartamentos, normalmente a janela é uma janela de alumínio, branca, normal, que não tem muita graça. Então, a gente pode dar um acabamento para esse elemento que não é tão bonito. Sendo assim, vamos pensar numa cortina de parede a parede. Nesse caso, parede a parede vai fazer sentido, porque nada vai ser encostado nesses espaços. Isso também não é uma regra, tá? Mas na maioria dos casos, quando a gente coloca uma cortina numa parede, ela funciona quase como um plano de fundo, a não ser que você queira destacar, por isso que eu falei que não é uma regra. Se a gente fosse usar um tecido super diferente, um barrado ou com uma cor, talvez fosse interessante restringir a cortina ao vão da janela. Mas nesse caso, a cortina vai funcionar como um plano de fundo, um acabamento. Sendo um acabamento, é melhor que a gente pense de parede a parede. Então, a cortina entra nesse espaço. Vamos falar agora dessa mesinha de trabalho, dessa escrivaninha. Porque assim, gente, eu acho que aqui é legal a gente... Pega o café, porque eu vou abrir uma gaveta, tá? Eu fico extremamente chateada em como os móveis, mobiliários soltos que você compra em lojas
Pode ser em site, pode ser loja de rua, pode ser no shopping. Como esse desenho de mobiliário foi ficando cada vez mais simplificado. Então, ele começou a servir só para cumprir a função, por exemplo, de uma mesa. O que você precisa numa mesa de escritório? Uma tábua para apoiar seu computador e, às vezes, uma gavetinha ou outra para guardar alguma coisinha e só. Então, vamos fazer isso da forma mais simples que tem? Vamos! Como eu disse, cumpre sua função. Mas falar que bonito? Não. Eu procurei opções. Cheguei a achar uma opção da Zara Home, linda, mas acho que era 10 mil reais. Não vai rolar pra mim. Neste momento da minha vida, eu não encaro pagar 10 mil reais numa mesinha de escritório. Não rola. Então eu tive que usar a minha cabeça pra sair um pouco da caixinha. Bela, por que você não faz sob medida, né? Contrata uma marcenaria, você tem tantos contatos. Aqui é um apartamento alugado. Então fazer tudo milimetricamente planejado não é a melhor opção. É claro que a marcenaria consegue fazer um móvel solto, ele é desenhado, ele é feito sob medida, mas ele não é embutido nessa casa, né? Eu fiz isso até com o meu quarto, com o meu armário, então daria pra fazer. Mas aí a gente vai falar das minhas referências, que eu acho que eu não cheguei a mostrar elas aqui pra vocês. Eu amo isso aqui, tá? Não preciso convencer ninguém de que isso é a minha cara e de que eu serei eternamente feliz num espaço assim. Mas, se eu fosse tentar te convencer, qual é a grande contradição disso? Todas as minhas referências têm uma carinha americana. E assim, não necessariamente americana, mas a sua maioria é. Eu adoro referências espanholas, australianas. Assim, a Austrália tem escritórios maravilhosos de arquitetura, interiores, design. E eu bebo muito dessas águas. Mas a sua maioria são casas americanas. E é complexo, porque a arquitetura americana não é igual aqui do Brasil. Então, assim, é uma contradição que eu me pego muitas vezes. Mas eu gosto, eu me sinto bem, me agrada visualmente. E é isso. Basicamente é isso. Todas as vezes que eu pego as minhas referências, vou colocar umas aí na tela para vocês verem. Todas de escritório, a gente vê que a mesa de trabalho, ela não é uma mesinha simples, com pés simples, só uma tábua de pinos ou uma tábua de MDF. Não, são mesas robustas, né? São mesas com gavetões, com detalhe. É isso que eu tô dizendo, assim, a gente foi perdendo o detalhe, o gosto pelo detalhe, porque o detalhe, ele encarece as coisas, né? Mas eu não queria que fosse algo simples, né? Não quer dizer que o simples é feio, mas nas minhas referências, toda vez que eu olhava um escritório imponente, um escritório que eu falava, ai, que delícia trabalhar nesse lugar, todos eles tinham uma escrivaninha mais robusta. Tentei achar esse item pronto, não achei. Aí a gente teria que garimpar. No garimpo é muito complexo, porque, detalhe, eu adoro, tá? Eu acho que faz parte do processo. Mas pra mim, que sou ansiosa, esperar pela escrivaninha perfeita estava um pouco fora de cogitação. Então a gente vai ter que fazer, de alguma forma, essa mesa. Se a gente olhar as minhas referências, todas elas seguem um padrão em comum, que é elementos laterais, então gaveteiros ou nichos iguais dos dois lados e uma chapa conectando esses elementos. A maioria deles são em madeira, só que para a gente ter uma madeira bonita, sem ser um MDF, e eu também não tenho problema nenhum com MDF, inclusive essa minha prateleira aqui, ela foi feita em MDF, amadeirado. Só que assim, eu gosto, acho lindo, mas hoje em dia eu tenho gostado muito mais de madeiras naturais. Só que é caro você ter um móvel inteiro feito de madeira maciça. Então, eu decidi deixar as mesinhas laterais, né, esses gavetões laterais pintados. Então, eles vão ter cor. Eu fiz um desenho que no meu sonho seria laqueado e fica perfeito. A maioria dos móveis americanos são laqueados. Só que seria muito caro mandar laquear. Inclusive, eu acho que eu vou até orçar.
Só pra ter certeza. Pode fazer um orçamento para mim? O sonho seria laqueado, vamos ver quanto custa. Mas, a princípio, não teremos ele laqueado. Então, o que eu fiz? Comecei a procurar formas de viabilizar este meu projeto. E aí, eu achei um móvel na Tok-Stock, que é uma mesinha de cabeceira de madeira maciça, só que ele é pintado, ele é branquinho, e ele tem quase a altura perfeita que eu precisaria para ter a minha mesinha. Ele é um pouco mais alto. Só que se vocês olharem, ele tem um pezinho um pouco mais comprido. E aí, gente, precisa ter vontade e mão na massa para pensar um pouco fora da caixinha. Por quê? Eu sei que meu pai consegue arrancar esses pezinhos. E eu sei que ele consegue pintar da cor que eu quiser essa madeira. Então, eu já parti do princípio que ele faria isso para mim. Então, a gente compraria 2 mesinhas de cabeceira, cortaria esses pezinhos, pintaria na cor que eu quero, que é o mesmo tom da porta do escritório. E aí tá faltando um tampo para essa escrivaninha, que pensando fora da caixinha também, eu queria em madeira maciça. E aí para contrastar um pouco, para não ficar muito claro, ou só madeira, ou só o beijinho, eu pensei em fazer um tampo de madeira. Mas qual madeira, né? Tampo de madeira maciça, ele não é barato. Mas eu pensei, poxa, por que eu não compro uma porta de madeira maciça e mando cortar? Detalhe, precisa ser uma porta sólida. Tem muitas portas que são ocas por dentro. Se você cortar, você vai dar de cara com o vão entre a chapa, né? Quase um sanduíche dentro ar. Cheguei a orçar. Achei por valores de R$ 900. Mais as mesinhas, 700 e pouco. Então a gente tá falando aí, vamos arredondar, vai pra mesinha 800, 1.600, mais 900. De uma mesa de 2.500. Não é nem a da Zara Home, R$ 10.000. E não é nem a baratinha de qualquer outra marca. E veja bem, quando a gente fala de projeto, tudo é muito possível. Se fosse laquear, eu não tenho tempo, meu pai não faz isso pra mim, eu não consigo, você vai ter que ir pro caminho talvez mais caro. Se você tem outras alternativas, a criatividade ela aflora, porque você consegue pensar em formas de fazer isso. Eu pensei dessa forma. E aí nessa mesinha eu consigo, ao invés de colocar um cestinho embaixo, como no meu projeto, colocar o cestinho nesse nicho. Eu posso trocar os puxadores e colocar um puxador lindo da Zara Home que eu achei. E com isso, a minha mesa ela já fica muito mais encorpada, do jeito que eu queria. Ok, então já temos a composição da mesa, a parede que ela vai ficar, e agora a gente tem que entender qual é o tamanho dela. E aí que entra o grande protagonista deste escritório, que é o meu espelho garimpado. Quando eu coloquei ele em cima da mesinha, eu fiquei me perguntando se eu realmente queria trabalhar olhando pro espelho. Só que esse espelho, ele não é um espelho qualquer. Ele não tem o brilho de um espelho comum. Ele é quase um quadro, ele é uma arte. Eu pelo menos acho, tá? Neste caso, eu vou colocar ele em cima da minha escrivaninha, em cima da minha mesa de trabalho. Eu coloquei as medidas certinhas e isso determinou o tamanho da minha mesa. Eu trabalhei aí com por volta de 20 centímetros de cada lado. Certo, agora vamos para outra parede. Nessa parede a gente tem que trabalhar o sofá-cama. Esse sofá tem um design simples e funcional. E minimamente bonito. Eu acho ele ok, um sofá ok. Só que tem um porém. Ele funciona como 2 camas de solteiro. Quando eles vêm, eles juntam e fica uma cama de casal. Mas eles são individuais, esses módulos. E funcionam muito bem quando os meus pais vão dormir. Mas como sofá, fica um pouco a desejar. Porque se você senta bem no meio dessa divisória, cada módulo vai meio que para um canto. Você começa a escorregar no sofá. Então eu não acho muito funcional. E aí, procurando referências, eu pensei, por que eu não faço uma capa para esse sofá? Ou seja, quando ele for sofá, a gente põe essa capa nos 2 módulos e eles ficam juntinhos. Eu dou até um up pro sofá, porque eu posso trabalhar numa sarja clarinha, um tecido que tenha um barrado que chegue assim no chão. Quando os meus pais vierem, eles tiram a capa, abrem o sofá, colocam lençol comum. Quando eles não tiverem, eu tenho um sofá que a capa vai apertar eles e vai dar até um up para esse elemento.
Então, resolvemos a parte do sofá. Bom, mas temos todas as amostras, né? Porque como eu trabalho com isso, eu tenho bastante amostra de pedra, de revestimento. Vira e mexe eu preciso aprovar algum item específico, eu peço a amostra para fornecedor. E é legal guardar esses itens para os próximos clientes. Então, eu tenho bastante item. Não à toa esse quarto, ele tá bagunçado porque tá tudo fora do lugar. E aí, buscando as minhas referências, eu pensei, bom, já que eu não posso ter a minha estante que eu falei que eu queria entrar e ter mesa, cadeira, estante, eu vou fazer uma estante pro fundo das minhas reuniões. Quando eu atendo o cliente, eu tô aqui conversando com o meu computador e atrás eu tenho esse elemento bonito. Então, a partir disso, eu centralizei o sofá na parede. As medidas laterais que sobraram, eu subi esses elementos que eu não cheguei a procurar ainda aonde fazer, mas isso com certeza eu acho pronto. Tudo aqui a gente consegue adaptar, tá? Mas a minha ideia seria subir esses nichos e depois só juntar com uma prateleira conectando os dois e uma logo abaixo do encosto do sofá também conectando, trazendo uma certa estabilidade para esses dois elementos laterais. Então eu consigo colocar livro, eu consigo colocar as minhas amostras de uma forma bonitinha, né? Quando a gente tem uma amostra em cima da outra. É claro que exige uma organização, mas pensando que a gente tem as gavetinhas, agora eu tenho 2 laterais e todos esses mini nichos, eu tô cheia de espaço. Eu acho que vale também falar, quando a gente tem espaço de sobra, a gente guarda coisas desnecessárias. Então, quando o seu espaço está mais restrito, faz com que você tenha um certo cuidado do que fica ali. Não dá para guardar qualquer coisa. Como aqui em casa tá tudo amontoado neste quarto, eu vou guardando tudo. E tem vários itens que eu não preciso. Então, eu acredito que vai funcionar muito bem. E logo acima, a gente criou um grande nicho, né? Um grande quadro que eu vou deixar para colocar os meus mood boards. O que isso quer dizer? É um espaço visual que eu consigo fazer de tecido, então um linho com uma moldura em madeira, e colocar uns pinzinhos, quase como aquele de cortiça que eu já tenho. Mas com os pins a gente consegue deixar itens de projeto, escolhas, tecidos, ou até algo mais inspiracional, então um recado. Eu adoro guardar itens que a gente deu para cliente ou que eu recebi de fornecedor, cartinhas que dão um incentivo ali para o trabalho, dão gosto de trabalhar. E toda vez que eu bato o olho eu falo, ai que legal, eu recebi essa cartinha. Ou, ai, que legal, eu fiz esse tipo de projeto. Então, não precisa funcionar como um quadro de referências que vai mudando conforme o cliente. Não é muito esse o caminho, até porque a gente faz muitas escolhas no computador. Bom, a mesinha lateral eu já tenho uma bem antiga, que eu tô querendo só pintar o pezinho dela para deixar mais coerente. E aí falta um grande tapete. Esse tapete eu achei na West Wing muito lindo, que traz toda essa carinha de mais antigo, mais rústico, que eu gosto também. E aí, com isso tudo pensado, elaborado, agora podemos escolher a cadeira de trabalho. Qual será a cadeira? E é aí que tá. Eu não cheguei em nenhuma resposta final. Toda vez que eu olho as minhas referências, eu vejo que são escritórios de casa, né? Então, normalmente esses escritórios são para você trabalhar pontualmente, uma vez na semana, eventualmente, né? Não é o meu caso, eu trabalho todos os dias de casa. Então, assim, uma poltrona rígida, robusta, não faria muito sentido, porque eu gosto de. Eu não paro quieta, então eu vou pra trás, eu levanto, eu pego a amostra, eu vou na cozinha pegar um café. Não dá pra ser algo muito encorpado. Só que quando a gente vai para um caminho da cadeira tradicional de escritório, também não me agrada. Não é isso. Eu preciso do meio do caminho. Então eu ainda deixei em aberto. Eu tenho um modelo em mente, que é a cadeira xerife, que eu vou ficar com o meu olhar mais apurado para isso, para ver se eu não encontro em alguma feirinha, no marketplace do Facebook ou LX, porque vira e mexe tem pessoas desapegando e vendendo a preços muito bons, precisa de um certo restauro, mas dá para encontrar algo bacana. E vou deixar isso um pouco no ar. Tem alguns modelos que eu gosto, que são modelos mais
atuais, mas eu tenho minhas considerações. Eu vou deixar esse elemento pro final. Fica até uma dica aqui. Quando você estiver fazendo um projeto, escolhe um item, ou 2 ou 3, sei lá, aí vai do seu gosto. Não precisa estar 100% definido. Deixa a vida te mostrar qual vai ser, sabe? O legal de fazer todo o restante é que eu já sei coisas que não fazem sentido no meu escritório. E isso me ajuda a filtrar, entender, falar, isso aqui tá coerente, isso aqui pode ser, isso aqui não. Mas também é legal deixar em aberto para você sair por aí e às vezes esbarrar numa oportunidade. E aqui vai ser a minha cadeira. Eu gosto bastante desse modelo de madeira. Eu não sei se ele é muito confortável, então eu fico num dilema com isso. Mas eu adoro essas cadeiras em madeira que você consegue colocar um assento estofado, amarradinho. Eu acho que ficou um charme e faria todo sentido aqui no meu escritório. Acho que passamos por todos os pontos do meu projeto. A gente fez reunião de briefing, a gente entendeu o que fica, o que sai, a gente entendeu as necessidades do espaço, falamos de referências, qual o meu gosto, por que eu fiz algumas escolhas. Passamos brevemente por alguns itens que a gente já tem uma noção de valores, se for fazer tudo do zero, se fosse comprar algo 100% pronto, ou o meio do caminho, que é o caminho que eu tô planejando fazer. E agora vamos fazer as imagens. Gente, sério. Às vezes tem cliente que fala, qual é o botão que eu aperto pra eu clicar e amanhã eu entrar nesse ambiente? Pois é, não tem botão, gente. Precisa de dinheiro, disposição, planejamento e organização para tirar do papel, vontade para tirar do papel. Então agora que eu tenho tudo isso planejado, eu já sei quais os próximos passos, eu já sei o que priorizar, qual é a próxima coisa que eu vou comprar, qual é o próximo item do meu projeto que eu consigo executar. E isso me ajuda muito a tirar do papel. No meu tempo, conforme as minhas necessidades. E é isso que a gente faz na nossa consultoria também. Ajuda o cliente a direcionar, mostrar os próximos passos. Não precisa ser tudo da noite pro dia, dá pra ir fazendo aos poucos. E, inclusive, eu comentei que eu tenho usado muito pouco o meu desktop. Isso porque eu usava ali bastante para renderizar as imagens para os clientes. Mas a gente tem feito no escritório com o uso de inteligência artificial. Isso fez com que eu otimizasse muito tempo e, além do mais, entregar uma qualidade muito legal para os clientes. Essas imagens que eu gerei foram com IA. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do meu aulão. São 4 aulinhas onde eu explico como que eu faço para renderizar as minhas imagens com IA. Se você tiver interesse, é só clicar no link do vídeo. Ai, eu amei! Eu amei o resultado, eu amei fazer esse vídeo, eu amei bater papo. Gente, eu adoro falar de casa, de decoração e de referência e explicar por que para cada cliente seria um projeto diferente, cada profissional faria um projeto diferente. Por isso que não tem certo e errado, tem realmente o que faz mais sentido de acordo com as necessidades, com as referências, com o espaço. Então isso tudo a gente tem que levar em consideração. E eu quero muito saber se vocês gostaram desse tipo de vídeo. Me avisem, porque eu tenho muitos projetos no meu portfólio que eu consigo trazer e desdobrar, conversar com vocês, explicar, pra gente ter esse lugar onde a gente consegue aprofundar, falar mais de decoração, de casa, de escolhas, de orçamentos, de bom gosto, gente. Bom gosto dá pra treinar o seu olhar pra ter bom gosto. E não necessariamente ele precisa ser caro. São coisas que a gente vai adaptando, entendendo. Mas eu posso te garantir que todos eles vão exigir vontade da outra parte. O outro tem que ter vontade pra, primeiro, se planejar e, segundo, tirar do papel. Mas, quando eu começar esse processo, eu vou registrar tudo e trazer aqui pra vocês. Me contem o que vocês acharam, não só do vídeo, mas também do meu projeto. O que vocês fariam diferente se fosse na casa de vocês, que eu vou amar ler e bater papo com vocês. Um beijo, até a próxima.